ano, né? Me parece que ele é sempre afetado pelo seu contexto, é isso? É interessante que, se for assim, pensando nas filosofias não eurocêntricas, né? Me parece que aí a Fabíola navega muito bem também. Pensando nas filosofias não eurocêntricas, é como que elas pensam, como que se é pensado a relação logos e mitos, né? Enfim, assim, é interessante isso, né? O contexto histórico, como que ele afeta, né, o indivíduo que interpreta. Por isso que volta a dizer, como você falou, é difícil uma interpretação pura, né? Mas, Fabíola, é contigo, enquanto você está aqui conosco. Fabíola, a gente não te ouve. A sua imagem tá boa, mas a gente não ouve o som. Você nos ouve, Fabíola? Ela caiu. Sim. Espero que ela consiga retornar. Mas é uma questão, vou comentar um pouco essa noção de ser afetado, né? O Spinoza, isso é muito importante, porque, enfim, todos afetamos e somos afetados, e isso permanentemente o tempo inteiro. E isso não quer dizer que porque eu sou do Brasil ou nasci em tal cidade ou vivo, vou ser uma cópia escarrada, não há espaço para liberdade, não há espaço para escolha. Então, então o filósofo francês, ele então vai ser isso e aquilo. Não. Mas, assim como, por exemplo, uma semente de uma planta em determinado solo vai ter os nutrientes adequados para se desenvolver muito mais, em determinados ambientes surgem determinadas necessidades, alguns espaços que contribuem de uma ou de outra forma. O que eu acho que esses são sempre determinados. A ideia de determinação não no sentido de que, porque eu sou no Brasil, então a minha produção filosófica vai ser essa. Né? Não uma visão pobre de determinismo, mas no sentido de quais são as condições, os contextos, as circunstâncias, e a partir disso, o que eu faço nessas circunstâncias? Eu acho que aí sim dá para pensar que nós somos afetados e também afetamos, no sentido de a gente pode se colocar contra a maré, como em grande parte toda uma produção filosófica relevante de descolonizar a filosofia tem essa atitude, e não só uma reprodução da consequência eurocêntrica da filosofia no que ela tem de bom e no que ela tem de ruim. Enfim, até porque tem as raízes dessa discussão, elas também estão colocadas lá nos filósofos eurocêntricos. Alguns, não todos. Mas, então eu pensaria isso em termos de afetar e ser afetado. Fabíola? Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora o som está saindo? Ah, que bom. Então, eu fico feliz. Tem uma frase que eu considero lapidar. Ele fala o seguinte: se todo animal inspira ternura, o que houve então com o homem? O Guimarães Rosa é extremamente crítico com relação às filosofias eurocêntricas. Ao mesmo tempo, ele tece um elogio muito sagaz ao Freud, ao Sigmund Freud, no sentido de relevar a contribuição freudiana para o pensamento acerca do que o ser humano é também em termos de crueldade. Então, numa época
época como a nossa, onde a tecnologia e até mesmo o negacionismo da ciência desmantelando a forma como a gente consegue habitar no planeta, acho que cada âmbito da filosofia, os mitos brasileiros, né? Aquilo que a gente reconhece como mito, acredito eu que são, por exemplo, os encantados, né? São os povos quilombola, são as populações indígenas, naquilo que essas populações têm de genuinamente sábio, né? A sabedoria popular dos povos encantados está nesse movimento de resistir a uma opressão colonizadora e também a essa condição que é da poluição, né? Em que os países que a gente considera primeiro mundo são os que né, de que poluindo o planeta, né? A quantidade de lixo eletrônico que vem de países como Estados Unidos e Europa daria para a gente simplesmente acabar com o planeta. A gente tem lixo tóxico, a gente tem lixo eletrônico, e são lixos, né, dejetos, excrementos de países tecnologicamente avançados, mas que não têm a sabedoria de que a gente precisa nessa época onde a gente está com risco da humanidade ser extinta, né? Da raça humana extinta. Então, em função da nossa época, sobretudo, mas também em razão de um histórico que é o histórico de colonização, acredito que cada vez mais a gente precisa, sim, não apenas nós da academia, mas também, por exemplo, a saúde pública brasileira. Eu não sei se vocês estão a par, mas nessa semana foi julgada a procedência da sabedoria dos povos de terreiro estarem dentro do SUS, dentro do Sistema Único de Saúde. Então, é uma capacidade do povo brasileiro que é de reconhecer saúde naquilo que é genuinamente brasileiro, né? Que apesar de ter vindo com a imigração africana, né? Com a escravização dos povos africanos, ganhou nossa terra toda de que então os povos indígenas, a sabedoria dos mitos nacionais, acredito eu, que tem a contribuir para a filosofia, como a mitologia grega contribuiu para a filosofia de Platão. Sim. Fabíola, você encerrou porque travou a sua... Mas me parece que... Encerrei. Eu não sei se eu consegui, se eu... A internet, de fato, não você não foi está ouvida. cooperando hoje aqui, mas eu quero aproveitar também para agradecer a audiência. Sim, sim. Não, nós ouvimos. Bruno, você quer comentar? Eu quero pegar o gancho, né? Estabelecer um diálogo. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre mito e filosofia. Acho que todos nós temos canal de filosofia. A gente, em algum momento, decide falar disso. Inclusive, eu faço convite para todo mundo assistir. Vai sair nas próximas semanas. E tem uma coisa interessante, que é o seguinte: a mitologia, né? E o próprio folclore, né? Porque a gente desvincula palavras para não encarar a mitologia, são eles, a gente não tem mitologia, é um termo bastante complicado. Então, a mitologia, ela não é um por engano, só que ela não é a verdade. No sentido, pelo menos que eu vejo, como eu concebo, de que é uma forma fantástica, figurada, que aquelas sociedades, que aqueles grupos conseguiram dar forma. Vamos pegar Zeus,
Vamos pegar o exemplo mais eurocêntrico, que é Zeus, deus dos deuses. Tem algo que a humanidade mais tem medo, pavor, do que raios e trovões? E não à toa que ele seja deus dos deuses, porque para uma tribo sobreviver, e até hoje, se for pensar 200 anos antes, nas navegações, além do mar revolto, um dos maiores medos era os raios e trovões, enfim. E mesmo mesmo com a tecnologia de para-raios, é um grande medo, né? E Zeus é a forma de tentar controlar, adorar uma divindade, como uma tentativa de conjurar as vontades de decidir sobre o raio ou outros fenômenos da natureza. E todas as sociedades desenvolvem certas figuras que têm um saber prático. Isso é muito pertinente, Fabiola. Tem um saber prático. O que talvez seja polêmico, mas que eu acho importante, que eu gosto de sustentar, é que a filosofia ela é justamente o uso da razão, conseguir explicar algo abandonando o mito, abandonando a narrativa fantástica. O próprio Platão, né, ele usa o mito, né, mas é numa outra configuração, para buscar a racionalidade do processo, da explicação. Então, de fato, a sabedoria milenar, se a gente for pensar asiática, ela tem um vínculo com o divino e com o religioso, mas não é filosofia. Não, porque nem toda sabedoria é filosofia, né? Então eu vejo pelo menos essa separação, que é alvo de muita discussão, mas que tem uma sabedoria prática, de fato, mas nem toda sabedoria prática é filosofia. Mas a filosofia, conseguindo articular o uso do raciocínio, abandonando progressivamente as formas fantásticas de explicar a realidade, explicando a realidade pelos princípios, pelo que fundamenta, e também tendo uma dimensão prática, uma dimensão ética de compromisso com a vida, eu acho que a filosofia se estrutura a partir disso, mas que, repito, o mito não é uma única inverdade, ela não é verdadeira, só que no seu caráter simbólico, no seu caráter imaginário, está uma tentativa genuína de um povo de entender algo e de dar uma resposta com as ferramentas que tem, ainda que não seja uma compreensão, por exemplo, do universo. Por exemplo, que a gente não conhece direito o que é o buraco negro, o funcionamento do universo. As primeiras formas foram uma tentativa de entender o que é isso. Quando a gente nasce, vê essa coisa toda e a gente busca dar uma resposta para isso, para o universo, para o mundo, para a vida, para as coisas ao nosso redor. Então, eu acho que é interessante pensar isso, de não excluir as formas mitológicas ou com relação que são nossas também, que são afrodescendentes e algumas desenvolvidas aqui e que têm tanto valor quanto aquelas. Eu acho que isso é um ponto importante. No caso nosso, até mais, porque são nossas, né? E o outro ponto é a diferença entre mitologia e filosofia. E aí a relação em se separar de uma narrativa fantástica e da relação com o divino, que a filosofia se separa. Ainda que seja polêmico isso. Fabiola? Bom, enquanto a Fabiola abre ali seu microfone, só para... Pode dizer. Você pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Então, eu gostei muito da resposta, Bruno, mas eu queria justamente convidar a pensar, aproveitando que você abordou aí a nossa herança iorubá, a nossa herança africana, né? A gente tem na mitologia africana um deus que é Xangô, que é o deus do raio, e que ele tem a alegria de ser consorte de uma deusa, que é Yansan, que é a deusa da justiça, né? Ao mesmo tempo em que a gente, mitologia africana, essa possibilidade de pensar o deus do raio como um deus atuante na ritualística de terreiro, a gente também tem a oportunidade de pensar como Platão via Zeus como atuante, por exemplo, na obra O Fedro, né? No Fedro, o Platão vai fazer um elogio da loucura,
e vai fazer um elogio da relação entre Zeus e Ganimedes, né? Zeus, Deus, Ganimedes, mortal. E, a princípio, Zeus ganha asas a partir do amor que ele nutre por um mortal. O Platão, ele é hermético no sentido de né? Então, o Platão é um autor que a gente conhece e reconhece como um autor que convida a filosofia para a sua forma de pensar. O fantástico em Platão é atuante, né? Ele é um modo de ser filosófico, é até porque o irracional ele tem um lugar. É estranho a gente falar de Sócrates como um ser extremamente racional. Ele tem uma loucura, é a loucura de poder aprender. Seu áudio sumiu. Tá metálico. Bom, é uma pena. É um momento muito bacana aí dessa. Gente, a sua fala final não pôde ser ouvida, Fabíola. Eu escutei, acho que a gente escutou até grande parte, mas agora você gesticula a boca e não escuta. Mas, de todo modo, agradecer, porque no detalhe eu não sabia dessa relação que é muito próxima, inclusive, né, de outras religiões, por não estudar, não conhecer a fundo, né, essas religiões de matriz africana, mas que contribui para o debate, né, de a diferença entre mito e filosofia e a partir disso das práticas. Porque, como eu falei, o Platão e vários filósofos usam bastante, né? Mas que o que faz a filosofia ser filosofia é menos estar Zeus lá, como um recurso quase que metafórico, mas é muito mais o para quê, né? Para que é usado esse recurso metafórico? Mas essa é uma discussão assim que se prolonga e eu quero ter outras oportunidades de conversar sobre isso. Mas é um tema interessante, daqui a uma semana sai no meu canal vídeos sobre isso. E aproveitando também para dizer, já que você tocou na questão do canal, para você que nos acompanha ao vivo ou depois dessa transmissão, aqui nesse canal, eu também já fiz alguns vídeos sobre mitologia, já conversei com o professor Danilo Marcondes, é um grande historiador da filosofia, enfim, já coloquei para ele essa questão, né, essa relação da filosofia, se é grega, se não é grega, né, ele já tocou nessas questões, né? Te convido a acompanhar essa entrevista, tá? Eu vou colocar no link desse vídeo depois, né, na parte dos comentários, o link dessa conversa que eu tive com o professor Danilo Marcondes, e já conversei também com professores que estudam filosofia africana, né, mostrando também esse outro lado, né? A impressão que eu tenho, né, depois de ter gravado com o professor Danilo Marcondes, né, depois de ouvir aqui a Fabíola, o Bruno, as pessoas que eu já escutei por aqui falando, né, desses assuntos, é que me parece que o Ocidente, assentado na Grécia, né, claro, deu mais valor ao Logos, né? O Logos é o nosso único instrumento, né, para se ter o conhecimento, se produzir o conhecimento proeminente, né, o instrumento proeminente, né, acima do sentido das sensações, enfim, da fé, enfim, o Logos, somente o Logos, a razão, né, que nos dá essa segurança. Me parece que aqueles que da filosofia não eurocêntrica levam em consideração outras faculdades, né, que também são importantes para captar a realidade, e dão tanto valor quanto o Ocidente se dá valor ao Logos. Mas, de fato, é uma questão muito boa, né, para a gente debater, né?
ouvindo aí os dois. Eu também fico, eu sempre, Bruno, eu ando muito, eu sempre andei muito nessa esteira, né, da sua narrativa, né, mas sempre quando eu ouço, né, esse outro lado, eu não tive muito tempo também de ler, né, sobre filosofia, filosofias não eurocêntricas, né, mas eu sempre fico também extasiado, é interessante, né, vermos como que a realidade ela é complexa, né, e talvez precisássemos mesmo de outras faculdades além da razão para abraçar essa realidade. Não sei se eu me fiz entender, não sei se eu fui confuso, fui claro aqui. Não, eu concordo. Eu só aponto que nem todas as filosofias englobadas sobre esse rótulo, esse nome ocidentais ou do Ocidente, elas colocam apenas a razão. Se for pensar os empiristas, lógico, tem logos, mas as sensações têm um grande papel, né? Então, por exemplo, mas eu acho que a gente sim tem que ter abertura e reconhecer obras fundamentais do que se produz em outros territórios, como o africano, como o asiático. Isso é produzido hoje. A minha, digamos, crítica, o meu questionamento é sobre um recurso a valorizar a dimensão mítica, mitológica, religiosa, como elemento filosófico, né? Quando a filosofia é justamente uma ruptura. Eu entendo que isso responde a uma questão política. Os terreiros são tocados fogos, muitas vezes gente de religião cristã, evangélicos, neopentecostais, então tem uma questão política de defender essa cultura que é fundamental. Só que uma coisa é a defesa da cultura, outra coisa é falar que os elementos religiosos, mitológicos, eles são filosóficos, né? Então, eu, pelo menos, não junto isso. E, assim, eu irei preparar um vídeo para o meu canal sobre esse tema, vai levar ainda um tempo, mas eu faço uma provocação que tem a ver com isso, que a filosofia, no sentido de surgimento, ela não é nem grega nem africana. Sim, sim. Mas a Grécia tem ali a sua especificidade. Deu, pelo menos o que a gente conhece de filosofia por aqui no Ocidente. Ela deu aquele toque. Entende? Essa seria a vertente mais intermediária, né? Que tem aqueles que falam, ela é grega, Hegel vai concordar, né? Ela é grega e pronto. Não, ela não é grega, ela veio a transformar, ela apropriou-se, né, dos outros saberes e enfim, deu uma nova roupagem. E aquela corrente mais intermediária, que é que eu também me assento nela. Bom, pode não ser grega puramente, mas a filosofia que se ensina no Ocidente, a Grécia deu seu afunilamento. Fabiola, você quer dizer alguma coisa aí, Fabiola? Bom, infelizmente ela não sei Sim, se ela está. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá. Sim, estamos te ouvindo. Agora sim, agora sim. Estão me ouvindo? Então, em termos da... Então, o que eu acho interessante em termos da especificidade da filosofia grega, platônica, é um grande elogio que ele faz à sabedoria das mulheres, né? Quando no Fedro o Platão fala que as mulheres, as sacerdotisas, em especial a sacerdotisa Delfos, o oráculo, Platão ele faz para oráculo que a gente reconhece como uma instituição de loucura, né? Você tem uma loucura, ele que é a loucura do Apolo, que se aposta da sacerdotisa, falar o que ser amântica. É uma questão curiosa que, por exemplo, Machado de Assis, numa obra como Isaú e Jacó,
ele tece um elogio ao oráculo de Delfos. Ele fala, não, o oráculo de Delfos que permitiu saber o futuro no romance Isaú e Jacó. O que eu gostaria de relevar, então, nessa dimensão, Bom, Fabíola, agora a gente já não te escuta. Bom, é uma pena que hoje a internet não está colaborando. Bom, eu até penso em remarcar, não que essa live está sendo útil, extremamente útil, mas até penso em fazer uma outra live com tema já específico, né? Essas dimensões de filosofia eurocêntrica e filosofia eurocêntrica. Eu acho que vai ser bacana, né? E Bruno e Fabíola já estão convidados, eu posso depois chamar um hegeliano e especialista em filosofia. Fabíola, minha querida, você me desouve agora, a sua fala, você começou a falar de Isaú e Jacó, e a gente não conseguiu te ouvir mais.